Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Trauma Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Toda segunda-feira no site de Veja e no seu aplicativo favorito. Agora, como novidade, tem Trauma Traduz em artigos meus de segunda a quinta-feira, no final da tarde, no site de Veja. Trauma Traduz. Hoje é dia 11 de maio e vamos discutir onde está a oposição. O presidente Jair Bolsonaro reclama muito. Ele reclama dos jornais brasileiros, dos jornais estrangeiros, das revistas brasileiras, das revistas estrangeiras, do presidente da Câmara, dos ministros Supremo, do Sérgio Moro, dos governadores, da quarentena. Reclama até da falta de futebol. Bolsonaro só não pode se queixar da atuação da oposição. Desde que tomou posse, o presidente Bolsonaro tem tido uma oposição cordata, tranquila, quase inexistente. Seus maiores percalços foram ou por absoluta imperícia administrativa própria, quando quase perdeu o controle da reforma da Previdência e no episódio das queimadas da Amazônia, ou por não saber lidar com fatores externos, agora com a crise do coronavírus e antes com as relações com a China. De resto, os maiores críticos de Bolsonaro são pessoas que o próprio capitão reformado do Exército empurrou para fora do barco. Ex-aliados como João Dória, Joyce Hasselmann, na turma do PSL, ex-ministros como Sérgio Moro e Luiz Mandetta e até ex-amigos como o general Santos Cruz. A turma que sempre teve ojeriza de Bolsonaro, a oposição hardcore mesmo, desapareceu. Solto há 6 meses, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece ter perdido o instinto político que sempre lhe chamou a atenção. Muita gente achava que, solto, Lula iria organizar a oposição e criar um projeto alternativo a Bolsonaro para 2022. Coisa nenhuma. Mesmo antes da pandemia, Lula ocupou o seu tempo cuidando de assuntos comezinhos do PT, como, por exemplo, escolher qual o candidato que vai perder a eleição para prefeito de São Paulo. Ciro Gomes, por sua vez, fez menos ainda. Ele se ocupa em dar entrevistas para falar mal de Lula e revelar as suas mágoas da eleição de 2018. E aí veio a pandemia. E eu acho essa que mostra o grande erro da oposição. Porque a crise do coronavírus era a oportunidade de a oposição mostrar que nos estados em que eles mandam, em que eles têm governadores, a população seria cuidada de uma forma diferente do que a ideia preconizada por Bolsonaro. Mas não foi isso que aconteceu. Ceará e Maranhão estão à beira do colapso hospitalar. E aí, a melhor coisa, a melhor atitude, o melhor projeto que a oposição criou não deu o resultado esperado. Foram os deputados da oposição, deputados do PSOL, Rede, PT, PSB, que conseguiram se unir e organizar o projeto de auxílio emergencial. O projeto deles era de um auxílio de R$1.000. O governo ofereceu 200, na negociação dentro do Congresso ficou o auxílio de 600. Mas foi por iniciativa e pressão da oposição que esse auxílio saiu. Só que ele foi aprovado e quem é que ganhou os louros? Não foi a oposição. A oposição não conseguiu mostrar para as pessoas que era ela, a oposição, que estava batalhando pelo interesse dos mais miseráveis. No final, e isso algumas pesquisas já mostram, quem está recebendo os louros por tudo isso é o próprio Bolsonaro. Tem gente que chama o auxílio emergencial de cheque Bolsonaro. E aí tem uma lição política muito antiga. Na política não existe espaço vazio. Na política não existe vácuo. Se a esquerda ainda está lambendo as suas feridas das eleições de 2018, o eleitor que rejeita o governo Bolsonaro vai começar a procurar outras alternativas. Simples assim. Por isso, se a gente for pensar em 2022, Jair Bolsonaro será julgado pela forma como o seu governo enfrentou o coronavírus e como ele amenizou os efeitos da recessão. Ponto. Esse será o julgamento que será feito sobre Bolsonaro. Mas também será um julgamento sobre a oposição. Qual a alternativa que a oposição demonstrou ao Bolsonaro durante esse período? E aí tem uma ironia. O anti-Bolsonaro, nesse momento, não é mais a esquerda. A esquerda não conseguiu apresentar um projeto alternativo. Os dois anti-Bolsonaros, neste momento, são de centro-direita. De um lado, na questão administrativa, de como enfrentar
a questão do Covid-19, poderia ser tanto o governador João Dória como o ex-ministro Luiz Mandetta. E na questão do combate à corrupção, que ainda é um assunto caro para a maioria das pessoas, o ex-ministro Sérgio Moro. É irônico que Bolsonaro, embora sempre fique quase paranoico com posição de esquerda, hoje as grandes alternativas a eles estão na centro-direita. A esquerda, se ela não se reorganizar, se ela não conseguir apresentar um projeto alternativo, se ela não conseguir corrigir o seu discurso, ela vai perder muitos eleitores até a eleição de 2022. Eu sou Thomas Trauman e esse foi o Trauman Traduz de hoje. Tchau, tchau.